Desenho industrial tem muita matemática? Essa foi a pergunta que alguns de vocês mandaram lá no Instagram, inclusive, muito obrigada por terem mandado. Que bom que vocês se sentiram confortáveis de me perguntar o que vocês estavam querendo. Algumas pessoas, inclusive, mandaram uma listinha, achei muito legal. Podem continuar fazendo isso, então sintam-se em casa. Indo já direto para o assunto, não tem muita matemática, porém tem. E aí eu vou falar sobre as matérias que eu já fiz. Eu fiz 3 que envolvem matemática, e as 3 eu peguei professor que fazia conta. Tem como fugir de conta, dependendo da matéria. Já vamos falar sobre isso. Se você pega a grade curricular, a primeira matéria que tem matemática é a partir do segundo período e é estatística. Aí a estatística aplicada para engenharia, aí você vê engenharia no nome e já fica preocupado. Relaxa! É uma matéria de estatística para desenho industrial. Então, o professor atual, ele é muito bom e ele sabe equilibrar esse lance de estamos fazendo design e a gente não sabe fazer muita conta. Então ele bota conta, mas eu acho que ele explica bem. Inclusive, eu fiz monitoria voluntária nessa matéria durante o período que eu estava tendo a aula, então eu ajudei a turma. Gravei alguns vídeos, se for por acaso do interesse de alguém, eu posso compartilhar o link do vídeo, ou eu posso também dar uma revisada no vídeo, ver se eu consigo gravar de novo alguma coisa, porque já faz 1 ano e meio que eu fiz essa matéria, então eu não lembro da matéria. Mas eu posso tentar dar uma arrumada e tal. Eu acho que ele explicava muito bem. E aí, sobre a parte negativa, tem outros professores dando a mesma matéria. E aí eu não vou mencionar nomes porque eu não tive aula com eles, eu não posso falar da minha experiência, né? Mas pela experiência de outras pessoas, existem alguns outros professores que não explicam tão bem, que reprovam muito, pipi, popopó. Falando um pouco mais sobre estatística, a gente vê análise combinatória, basicamente, probabilidade, essas coisas, vê a curva normal e vê algumas outras coisas mais. E eu diria que não foi tão difícil assim. Ah, você fez monitoria, pois é. Então eu não sou muito parâmetro. Mas das pessoas que eu ajudei, o pessoal parecia estar entendendo. Tipo, quando eu explicava, quando eles viam a mesma coisa de uma outra forma, às vezes ajudava. A nota da turma foi boa no geral. E o professor, não sei se ele continua fazendo isso, mas quando eu tive aula com ele, ele dava ponto extra pra gente se a gente fazia lista e respondia no quadro, por exemplo, para explicar para as pessoas a conta que a gente tinha feito. Então você entrava num grupo e aí pelo menos uma pessoa do grupo tinha que ir lá no quadro para resolver a questão que ele passou da lista. Não eram questões difíceis e eram questões muito similares às da prova. Então você praticava para a prova, via se tinha dúvida, se tirava com ele, ou via algum colega explicando, e aí às vezes com o colega explicando já te ajudava. Eu achava a dinâmica da matéria muito boa. Então, é isso. 10 de 10 para estatística, foi bem tranquilo. Assim, você vai precisar saber sim um pouco de matemática, mas dá para correr atrás. E se não faltar aula, é melhor, porque se você falta, você fica com uma grande dívida, porque a matéria tem tipo 2 horas de aula e tal, e aí 2 horas de aula pode acabar sendo muita coisa. Então, falte bem. No próximo período, eu tive outra matéria que puxa de estatística. Então, se você reprova estatística, você não consegue fazer essa matéria. Essa matéria foi economia. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu olhei para as matérias que tinham matemática, aí eu falei, economia? O que é isso? Calma, o que é economia e ADM? A diferença? Eu vou ter que abrir o Classroom. Só estava lembrando de estatística e de ADM, que é a próxima. Economia. Eu peguei um professor que ele não fazia chamada, que ele passava as coisas no Classroom e que ele não estava nem aí. Ele mesmo disse que era o último período dele dando aula. Então, ele entregou e fé. E aí foi isso, eu não tive muito essa matéria não, tá? Então eu não sei, não sei. Não teve conta. Tinha que olhar gráfico, tinha que saber analisar gráfico, mas isso daí eu acho que é relativamente um pouco mais fácil
do que fazer conta, porque não tem que gravar fórmula, não tem que fazer nada, então é isso. Parece ser mais tranquilo. Eu fiquei com 7,8 nessa matéria. Eu tive um pequeno problema com esse professor, porque ele tinha falado de um lance de fazer trabalho. Ah, esse trabalho aqui é extra, não precisa fazer. Não era extra, sei lá, eu não lembro, não prestei atenção nesse professor. Mas ele tinha falado alguma coisa, deixando a entender, falando que a gente podia não fazer a atividade X, eu não fiz. E aí, no final da minha nota, ele descontou a minha nota, porque eu não fiz, mas eu falei, não era opcional, assim, não era essa a mágica do negócio, eu escolhia fazer ou não e você não ia tirar ponto meu. Aí ele tirou. Então eu fiquei com 7,8. Mas ele deu a mesma pontuação pra todo mundo, no fim das contas. Todo mundo que fez os trabalhos, ele não lia, ele não corrigia, ele não falava nada. Só isso. Maravilhoso. Não vou falar o nome dele, não. Tá bom? Mas enfim. Quando você entrar no grupo da UF, você pergunta quem que fez isso. Aproveitando que eu falei a nota de economia, que foi 7,8, em estatística eu tirei 10. Assim, eu fazia a monitoria, né? Eu dava a monitoria e eu tinha ponto extra, então tranquilo. Uns outros amigos meus saíram com 7, 8, então é uma nota boa, tá? Não sei se você vem de notas altas da escola, se você tem notas altas na escola e tá pensando que, nossa, vou tirar 10 em tudo. Só no primeiro período, tá bom? Que você vai tirar nota alta. Assim, não tô como é que é? Jogando praga, não. Deus me livre. Tomara que você tire muitas notas 10, mas assim, é mais difícil. Então, pra controlar as expectativas, espera assim, no máximo um 9. No primeiro período, beleza, 10, mas assim, no máximo um 9, um 8. Hoje, eu tô muito feliz ganhando 8, ganhando 7. Só passando, assim, tem matéria que eu falo, se eu passar com 6 tá bom. E eu tô indo pro quinto período só, né? Enfim, a última matéria que envolveu matemática nesse período que eu fiz a faculdade foi administração aplicada à engenharia. Essa tinha coisa de engenharia, assim, tá? Tinha. Estranhamente, minha câmera desligou sozinha. Mas voltando, eu fiz pensando em vocês. Eu escolhi uma matéria que tem muita matemática para poder falar que tem muita matemática, sabe? Mas enfim, se vocês quiserem escolher uma que tenha menos matemática, não pega a turma que eu peguei. Ah, qual foi que você pegou? Não sei, não lembro. Era segunda-feira de noite. Não sei também o nome do professor, infelizmente. Eu tenho ele no LinkedIn, mas eu esqueci o nome dele. Perdão. Ele é muito gente boa, ele é muito legal, ele explica bem. Só que o lance é o que eu falei antes. Se você falta uma aula, acabou, você se perde. E tem uma coisa ou outra que até você entender como que a aula dele funciona, como que o passar matéria dele funciona, você entra um pouco em desespero. Por exemplo, tinha eu e mais outros colegas, acho que não dava 5 cabeças em DI. Acho que tinha 5 pessoas de DI, o resto da turma era tudo engenharia de não sei o que, engenharia de não sei o que lá. Então todo mundo sabe matemática ali, menos a gente. Aí ele chegava, passava a matéria, passava a parte fácil e depois ele se aprofundava muito no negócio. Falava, não, porque aqui no computador e no Excel vocês vão usar a tabela e não sei o que lá. E eu ficava assim, e vai cair na prova? Aí ele, não. Aí eu desligava assim o cérebro. Então, assim, quando ele estiver falando de Excel e essas coisas assim, provavelmente não vai cair na prova, não. Ele não vai pedir pra gente mexer no Excel, então tá tudo bem. Relaxa. Mas não relaxa tanto. Porque aí ele vai voltar a explicar a matéria, vai voltar a falar coisa, e você às vezes não vai reparar que ele voltou a falar a matéria. Mas dá pra perceber que ele voltou a falar a matéria. E aí, ele é muito simpático, solícito, ele tira muita dúvida, super gente boa, muito tranquilo, e ele passa a lista também. Então, assim, é só você fazer a lista, mas não tem a mesma coisa do que lá a primeira matéria, que a gente ia pro quadro pra ganhar ponto. Não tem ponto extra com ele. Não vai estar tendo. Eu tirei uma nota boa até na primeira prova, eu acho, e uma nota pior na segunda, ou ao contrário, alguma coisa assim. Mas eu achei a primeira prova mais fácil. Então, se você pegar essa matéria, se esforça bastante, tá? Na primeira prova. Garante o ponto. Garante o ponto na primeira. Porque aí, depois, você vai estar no fim do período tendo que fazer um monte de trabalho, um monte de coisa, entregar um monte de coisa. Talvez até estagiando, que nem eu, não vai estar dando pra conciliar as coisas, entendeu? Aí você vai ficar pensando, por que eu escolhi uma matéria que tem prova? Por que eu só não fiz um trabalhinho? Às vezes um trabalhinho é melhor.
Mas eu queria ver matemática, eu gosto de matemática, esse que é o meu problema. Gosto tanto de matemática que eu tirei 6. Mas enfim, aí é isso. É uma boa matéria, não é tão difícil, não leve a minha nota em consideração. Mas, assim, eu diria que é só para se você gosta de matemática e tem facilidade para pegar explicação e se você consegue se concentrar de noite. Porque senão, pega outra matéria, vai fazer o que faz apresentação, é muito mais tranquilo, sabe? Não faz isso com você. Você não tá fazendo engenharia, você tá fazendo design. Mas se você quiser fazer, tudo bem, eu também fiz. A matéria era legal. Eu gostava de ir pra faculdade, só não gostava quando tava calor e aí tinha aqueles bichinhos de luz na sala, era bem ruim. Era um lugar que tinha muito bichinho de luz. Mas tirando isso era bem tranquilo. A matéria, o professor é super amigo, assim, não era grosso não. É um ponto muito importante pra mim, porque se o professor é grosso, eu paro de prestar atenção, fico mexendo no telefone, me irrito com ele fácil. Não me irritei com o professor nenhuma vez, ele gravou meu nome rapidinho. Um querido, maravilhoso. Então, assim, tudo depende, né? Se você quer um professor mais chato, mais rígido, só quer a apresentação, ou se você quer um professor legal, que aí você vai se esforçar e vai tentar fazer. É normal as pessoas repetirem, inclusive, em matérias que tem matemática, em design. Tipo, eu tenho alguns amigos que reprovaram em estatística e tudo bem, que reprovaram em ADM e tudo bem. Então é normal, tá? Se acontecer com você, reprovar em alguma matéria de matemática, sendo que você tá fazendo uma faculdade que não envolve matemática, tá tudo bem. Se acontecer com você de reprovar em alguma matéria, qualquer matéria, tá tudo bem também, é normal. Eu não sei até que ponto vocês se identificam comigo nesse quesito, mas é uma coisa muito difícil pra mim aceitar que se eu reprovar, tudo bem. Porque na minha cabeça não tá tudo bem, não. Não queria ter que fazer a matéria de novo. É muito difícil. Eu ter que conciliar meu tempo, eu vou ter que conciliar de novo. Não dá. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem continuar vendo coisas sobre design, eu sugiro ver, eu não sei qual é o lado, ver os vídeos que tem aqui no canal. E muito obrigado por todo mundo que tá comentando e interagindo, dando like. É isso, vejo vocês numa próxima. Fica aí com outro vídeo. Tchau!